eternos viajantes, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um dos vídeos mais pedidos do canal. Quanto gastamos na nossa viagem da Argentina? E hoje vamos falar esse valor. Revelar tudo! Quanto gastamos com hospedagem, alimentação, gasolina? Será que valeu a pena? Será que compensou? Fica até o final do vídeo para conferir todos os valores. O nosso trajeto completo foram 9.125 quilômetros percorridos, totalizando 18 diárias. Iniciando nosso roteiro, saímos de São Paulo em direção a Foz do Iguaçu, que foi a nossa primeira parada. Vamos iniciar pelos valores gastos com hospedagem. Saímos de São Paulo e nossa primeira parada foi em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, gastamos R$ 618 nas 3 diárias. Tentamos estabelecer uma meta de gastar em torno de R$ 200 por diária nos hotéis que ficamos. Alguns foram mais caros, outros mais baratos. Lembrando que a maioria das hospedagens, a gente utilizou o aplicativo Airbnb e ele desconta diretamente no cartão. Então, quando a gente ia ver quanto gastou, já estava em reais. Outras hospedagens tivemos que pagar com o dinheiro, os pesos argentinos, e outras a gente usou o cartão da Nômade, que ele debita em dólar. Nós estendemos essas diárias por 3 dias, porque realizamos algumas compras no Paraguai e também conhecemos as Cataratas do Iguaçu e o Marcos das Três Fronteiras. Após esses 3 dias, iniciamos de fato nossa entrada na Argentina por Puerto Iguaçu. Percorremos aproximadamente 1.000 quilômetros até a nossa primeira parada na Argentina, que foi em Concórdia. Em Concórdia, gastamos R$ 176. Eles aceitaram a moeda brasileira, então eu paguei em reais. E em Concórdia foi o nosso primeiro perrengue que enfrentamos em solo argentino. Saindo de Concórdia, a gente estava percorrendo aproximadamente 1.000 quilômetros por dia. A nossa segunda parada na Argentina foi em Santa Rosa. Em Santa Rosa, a gente gastou R$ 157 a diária. Esse também foi pelo Airbnb, Sim. Que aí já desconta diretamente no cartão de crédito. E lá, em Santa Rosa, foi a nossa primeira experiência com a parrilha argentina. Saindo de Santa Rosa, fomos em direção à nossa tão sonhada Bariloche. Em Bariloche, como a gente não sabia o dia exato que ia chegar, não sabia como ia ser a estrada, a gente preferiu não reservar a hospedagem. Reservamos assim que chegamos. E então ficamos cada dia em um hotel diferente. O primeiro, pagamos R$ 200 a diária. Esse foi em pesos argentinos. E o segundo foi pelo Airbnb, que foi R$ 222 a diária. Esse segundo, ele tem uma vista para o lago Nahuel Huapi, que é fantástico. Então, realmente, você fica... É como se fosse uns containers, bem organizado, bem limpo, muito bonito de ficar. E foi lá que nós passamos a virada do ano. Após a virada do ano, iniciamos, sim, a nossa aventura nos campings argentinos. O primeiro camping que fizemos foi Los Baqueanos, que é próximo de Bariloche, e a diária foi 133. Lembrando que todos os valores que eu estou falando dos campings é para 2 pessoas. E para ficar fácil a conversão, a gente já está passando os valores em reais para vocês. E foi lá a nossa primeira experiência da vida toda, acampando, olhando de frente para um lago e as montanhas com o pico nevado. Foi muito bonito e valeu a experiência, a primeira experiência de camping nas nossas vidas. Foi um dos campings que a gente conseguiu visualizar melhor o céu estrelado, então foi bem bonito e a experiência foi muito bacana. Terminando a primeira experiência do nosso camping, descemos para El Bolsón, que é aproximadamente 100 quilômetros e 1h30 de carro. Armamos nossa barraca de frente para um rio de degelo. Chegando em El Bolsón, ficamos no camping Los Alerces. O camping Los Alerces teve diária de R$ 50 para 2 pessoas. Que foi o meu primeiro banho de água congelante. E também tivemos troca de experiências, porque é um local bem afastado mesmo do centro e não recebe muitos turistas. Então teve uma troca cultural muito interessante com as pessoas que estavam lá acampando, porque eram os argentinos mesmo que conheciam aquele lugar. E com essa troca cultural que tivemos com os amigos argentinos, eles nos indicaram o próximo camping. Que foi o Puerto Patriada, foi o camping mais barato e com uma das vistas mais incríveis. Pagamos R$ 30. É isso mesmo que vocês estão escutando, fazendo a conversão, R$ 30 para 2 pessoas. E lá fizemos um passeio de caiaque incrível, que você conseguia ver o fundo a 3, 4 metros de profundidade. Um lago lindo. Cristalino, surreal o lugar, assim, parecia que você estava em cena de filme. Estávamos com dúvida se íamos descer mais para conhecer o Perito Moreno, que é um glaciar bem famoso,
ou se iremos subir em direção a Mendonça, porque lá em Bariloche conhecemos um amigo brasileiro que nos indicou, porque ele estava vindo de lá de Mendonça. E ele passou todo o roteiro que ele fez em Mendonça falando, vocês têm que ir, vocês têm que conhecer. E a gente decidiu mudar o percurso e já começar voltando para o Brasil, mas seguindo, subindo o norte da Argentina em direção a Mendonça, para depois voltar para São Paulo. Saindo de Puerto Patriada, resolvemos subir ao norte da Argentina, sentido Mendonça. E a nossa primeira parada foi em San Martín de los Andes. Em San Martín de los Andes, primeiro ficamos em um hotel que custou R$ 269 a diária. Esse foi o valor mais caro que pagamos em hospedagem, sendo que não foi o melhor hotel, tanto que, como a gente não gostou, a gente não divulgou o hotel nos vídeos do canal. E lá conhecemos o centrinho de San Martín de los Andes, e aí partimos e fizemos essa troca do hotel para um camping que fica próximo também em San Martín de los Andes. Bem próximo ao centro, e foi um camping que teve um custo-benefício muito bom. Saiu R$ 72 a diária para 2 pessoas. E ele é muito próximo da parte central. Então a gente deixou todas as coisas no camping, fazendo as compras, tudo a pé, porque era muito próximo das lojas, restaurantes, e tinha uma infraestrutura muito boa. Saindo de San Martín de los Andes, nós poderíamos ir direto para Mendonça, subindo a Ruta 40, mas preferimos desviar o caminho e ir para Neuquén para conhecer as pegadas dos dinossauros em El Chocón. Ele chocou. Lá em Neuquén, a hospedagem custou R$ 156,79 a diária. E lá tem um fato interessante que estávamos dirigindo no carro e já estávamos falando um portunhol, algo engraçado, e resolvemos ir no mercado, fazer algumas compras e falar totalmente espanhol, nosso portunhol, e passamos despercebido. Isso foi bem interessante. Saindo de Neuquén, fomos sentido a Mendonça, que era a nossa última parada de destino, depois ir retornando para o Brasil. Em Mendonça, a gente ficou mais dias, 3 dias, que no total custou R$ 357,39, saindo R$ 119,13 a diária. E lá que fizemos vários passeios, visitamos vinícolas, fomos ao Aconcagua, ao El Cristo e provamos a melhor carne da minha vida, que é um tomahawk desse tamanho que está no vídeo. Mas como tudo que é bom dura pouco, precisamos retornar. E aí, saindo de Mendonça, nossa primeira parada já retornando para o Brasil foi em Santa Fé. Santa Fé a gente só parou para dormir mesmo e a diária custou R$ 139,87. Essa volta foi mais rápida, então saindo de Santa Fé, já chegamos em Foz do Iguaçu à noite. E em Foz do Iguaçu, a última parada antes de voltar para casa, né, custou R$ 171,00 a diária. Totalizando a hospedagem, gastamos R$ 2.752 por 18 diárias. O que é que vocês acharam? Foi caro? Foi barato? Lembrando que, como era a época de verão, os valores estavam mais em conta. No inverno, as hospedagens são mais caras na Argentina. Então já deixa aí no comentário o que vocês acharam desse valor. E agora vamos partir para o próximo tópico, que é combustível. A gente teve gastos tanto com gasolina, como com pedágio e também barreiras sanitárias. Quando a gente estava indo para Mendonça, tiveram 2 barreiras sanitárias que custaram as duas R$ 10,60. O preço dos pedágios na Argentina eram muito baratos e ficavam em torno de 300 pesos. Lembrando que a nossa conversão, na época, estava em torno de 189 pesos para R$1. Então, em média, os pedágios na Argentina custaram R$ 1,58, totalizando R$ 14,00 de todos os pedágios que a gente percorreu na Argentina. Já no Brasil, a gente gastou R$ 120,00 de pedágio, totalizando R$ 134,00 de pedágio. Em relação aos combustíveis, na fronteira de Foz do Iguaçu para Puerto Iguaçu, eles sempre cobram uma taxa a mais do valor que está na bomba se você for no YPF. Então, você atravessando a fronteira de Foz do Iguaçu para Puerto Iguaçu, é aconselhável que você use outro posto de combustível tipo Shell, que aí sim eles usam o valor da bomba. Quando você está próximo à fronteira, o YPF, eles usam outra cotação do valor para o brasileiro, para o estrangeiro.
De combustível, gastamos no total R$ 2.851,75, que está incluso tanto o combustível gasto no percurso no Brasil, como também na Argentina, já fazendo a conversão em torno de 189 pesos para real. E para ter uma noção mais ou menos, eu acho que o do valor do Brasil corresponde a 30 a 40% desse valor. E a gente observou que sempre os postos de combustíveis YPF estavam mais em conta do que os demais. Então a gente acabou só abastecendo neles e a maior parte do dinheiro a gente utilizou o cartão da Nômade, mas como a gente estava observando que na época a cotação estava bem parecido o valor, então por mais praticidade a gente estava utilizando o cartão. Então, somando combustível, barreiras sanitárias, pedágios, deu R$ 2.996,35. O que vocês acharam? Está barato? Está caro? Quanto será que a gente gastaria de passagem de avião se a gente fosse percorrer tudo que a gente fez? Claro que iria dar bem mais caro, né? E uma dica importante que nós utilizamos é sempre abastecer o veículo quando ele está meio tanque. O nosso, só para vocês terem uma noção, o nosso carro ele fez uma média de 14 a 15 quilômetros com litro. E pesquisando quais são os próximos postos mais próximos. Por quê? A gente usou uma média de sempre quando o carro estava com meio tanque, a gente procurava o próximo posto para abastecer. Porque em algumas localidades você tem uma distância muito grande entre os postos de combustíveis. E aí, para você não ter o problema de faltar combustível no meio desse caminho. Sim. E também você ficava sem sinal. Então eu aproveitava o posto de gasolina, tem sinal, tem área, vamos ver a distância até o próximo posto de gasolina, para a gente não ficar na mão. Agora vamos para o próximo tópico, que é a alimentação. Quanto gastamos de alimentação nesse período? Gastamos R$ 1.901,95. Neste valor está incluso tanto a alimentação que fizemos em restaurante, como também o que a gente comprou no supermercado para cozinhar no camping, como também lanches rápidos, às vezes quando passava nas padarias e comprava, ou comendo no posto de gasolina no YPF, que sempre eles têm umas lojinhas de conveniência. Vale lembrar que no período que a gente estava saindo, entrando na Argentina até chegando em Bariloche, nesses dias, eles têm a sexta, que eles fecham todos os estabelecimentos das 12 e abrem somente às 4. Então tem esse período que é tudo fechado. Então se você estiver percorrendo nesse período, já lembre antes de ter alguma coisa no carro, para você não ficar esse período todo sem comer alguma coisa. Agora, sobre a documentação que envolve o seguro carta verde e os itens obrigatórios, quanto gastamos em cada um deles? De documentação, que foi a carta verde, ficou R$ 213,85. Lembrando que quando você vai fazer o documento da carta verde, você pode tirar diretamente com o seu seguro do carro e ele vai ser de acordo com os dias que você vai passar na viagem. Então, do dia 28/12 a 14/1, que foi o período que a gente escolheu, deu esse valor. Outro gasto também que foi necessário foram os itens obrigatórios. Vou deixar aqui a sugestão do vídeo das 10 dicas de todos os documentos que a gente precisou levar, assim como os itens obrigatórios para a viagem para a Argentina. De itens obrigatórios, a gente gastou R$ 175,90. Isso incluiu o extintor de incêndio, que aqui no Brasil não é mais obrigatório, mas lá na Argentina é obrigatório. O cambão, que é caso você precise ser guinchado. Um segundo triângulo, então vocês no carro já possuem um, mas precisa ter dois para colocar um na parte da frente do veículo e outro atrás. O kit de primeiros socorros, o colete refletivo e a gente também comprou um kit de reparo. Não está incluso nos itens obrigatórios, mas caso o pneu furasse, acontecesse alguma intercorrência na estrada, a gente queria ter essa segurança. Agora sobre os passeios, a gente não fez muitos passeios pagos. Vários passeios eram gratuitos e você pode fazer com o seu veículo. São eles a Ruta dos Sete Lagos, Circuito Chico, e também subindo o El Cristo. Lembrando que como a gente estava na época de verão, não tinha o passeio de esqui, né, na neve, que isso aí já é bem mais caro, que você vai gastar com o aluguel de roupas e tudo isso. Só que como a gente estava no verão, não tinha esse passeio para fazer. Então a gente fez de passeios pagos o Termas de Cacheuta,
que foi na região de Mendonça, que foi em torno de R$ 476, que a gente escolheu ficar numa parte mais privada que tinha o hotel, que tanto ele estava incluso o almoço, como a parte do uso do termas, o passeio de caiaque no camping Puerto Patriada, R$ 50, e a entrada no Parque Aconcagua, que fazendo a conversão deu R$ 25 para 2 pessoas, totalizando R$ 551,40. O que vocês acharam? Poderíamos ter feito mais passeios? Sim, só que como a gente estava fazendo uma viagem longa, a gente priorizou os passeios gratuitos e os que a gente achava, não, esse realmente vale a pena, vamos fazer, a gente pagava. E totalizando todos os gastos de alimentação, documentação, itens obrigatórios, hospedagem, combustível, pedágios, tudo isso totalizou R$ 8.591,45. Lembrando que foram em torno de 18 dias de viagem que a gente priorizou se hospedar em lugares mais em conta. O camping também barateou mais a viagem, e muitas vezes tem pessoas que fazem viagem de 7 dias e só a viagem da passagem de avião sai em torno de quê? 3, 4 mil reais. Então, assim, na nossa concepção, valeu muito a pena. Foi uma viagem com um custo-benefício bom, porque a gente conheceu vários lugares em uma viagem só. E exatamente, você indo com o seu próprio carro, você possui mais liberdade de conhecer alguns lugares que não está no roteiro turístico. E lembrando que o passeio para o Parque Provincial Aconcagua, ver esse passeio nas montanhas, quando você fecha o passeio com as empresas, você tem que pagar o transfer da van, tudo, e a gente viu que estava bem caro, em torno de R$ 1.000, e a gente só pagou, no caso, a gasolina, que de Mendonça até o Parque Provincial Aconcagua é em torno de uns 200 quilômetros, e a entrada no parque. E para subir no El Cristo a gente não pagou nada. Então, assim... E foi um dos lugares mais bonitos que nós encontramos. Conseguimos ver a neve, porque é a 3.854 metros de altitude. É um dos lugares mais altos, né? Que ainda tinha neve, que só dá para você subir no verão, no inverno você não consegue subir. E é isso. Esse foi o nosso estilo de viagem. Provavelmente vamos fazer uma próxima viagem desse mesmo formato, acampando e ficando em hotéis. E assim estamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida que ficou aí, que a gente não abordou, deixa aí nos comentários, que é assim que a gente conseguir, a gente responde. Então, até a próxima. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, que nos ajuda muito. E estamos rumo aos 1.000 inscritos, hein? Tchau! Tchau, tchau!